Antes da gente dar continuidade a essa conversa, esse bate-papo tão legal que começou na crônica anterior, no vídeo anterior, eu gostaria de mais uma vez agradecer a professora Valéria por ter partilhado conosco tantas coisas e feito dessa crônica e da crônica anterior uma crônica muito especial. Olá, eu sou Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. Roda a vinheta. Esse bate-papo tá muito legal, né? Tá muito legal. Deixa seu comentário aqui, pergunte algumas coisas para que a gente possa elaborar a próxima crônica, que é assim que funciona, né? Bom, gente, eu tô de volta aqui com a Valéria, nesse papo aqui sobre literatura e educação. E a minha pergunta para minha querida amiga Valéria é esta. Valéria, o que é literatura para você e o que é literatura depois da pandemia? Literatura tem tudo a ver com aquilo que nós sentimos, né? Nós seres humanos, influenciados por diferentes coisas que estão acontecendo no momento em que vivemos. E sempre que a gente pega um texto para ler, a gente está conhecendo aquele ser humano, mesmo que seja um texto de 200 anos, né, ou um texto atual, aquele ser humano está cercado por influências, por crenças, né, por momentos e expressando os próprios sentimentos ou os sentimentos próprios da época, tentando filtrar, né, através de uma subjetividade, tudo aquilo que acontece. E não há nada mais bonito que isso, né? É você trazer coisas objetivas, né, e passar por um filtro, né, do sujeito, e mesmo passando por esse filtro você tocar o maior número de pessoas. Eu acho que nesse momento deve-se estar assim produzindo muita coisa. E eu tenho visto, né, as pessoas falando muita coisa a respeito. Por quê? Porque a gente está sendo muito atingido. E a gente tem, as pessoas estão colocando muito as suas opiniões. É óbvio, né, que a gente tem, né, com essa questão das redes sociais, a gente tem muita opinião para ser jogada fora. Mas eu acredito que a gente já tinha isso, não nessa proporção, né, porque a informação não viajava com essa velocidade toda, mas nós já tínhamos isso, né, e agora as pessoas falam muito, opinam muito. Há muita informação que não se sem embasamento, muita argumentação que não tem embasamento algum, que, né, de pessoas que não foram atrás, que não pesquisaram, que não estudaram, que não verificaram. Sim, mas há muita gente que está envolvida, que está querendo entender, que está pesquisando, que está estudando, e que sente e que quer se expressar. E eu estou achando muito legal porque está vindo uma linguagem não propriamente nova, mas ela está começando a sair dos guetos, ela está começando a se mostrar, né, uma linguagem que quebra um pouco, né, a língua portuguesa naquele padrão culto, né, que a gente sempre trabalha, que a gente ensina, mas que vem carregada de sentido, né, vem carregada de mostrando um lado da nossa sociedade que era obrigado a ficar escondido, né? Até por esse preconceito linguístico, né? Fora os outros preconceitos todos do que eles são alvos. Então eu acho que a literatura ela quebra essas barreiras sociais, e agora ela tem quebrado as barreiras intelectuais, porque até os ditos eruditos são obrigados a olhar para lá e dizer, puxa, está sendo dito alguma coisa muito interessante, muito importante aqui, né? Então eu gosto de ouvir o que se diz na letra do rap, porque não deixa de ser uma poesia, né? E tem um sentido muito forte, muito poderoso. Às vezes ele é um soco, né? Mas é uma realidade, né? E ela está aí. E assim, eu acho que a gente está produzindo algo novo de que se vai falar muito ainda, né? Esses dias eu estava tentando fazer isso, e para a gente que é professor de língua portuguesa é difícil você quebrar, né, os padrões. A gente vem uma vida inteira aprendendo, né, e trabalhando com ele.
mas é muito interessante também. E eu acho que a linguagem tem isso de bonito, por isso que a literatura é muito importante, porque a linguagem, ela tem a possibilidade, é um clichê, mas ele é verdadeiro, por isso é clichê, de criar essas pontes, estabelecer ligações, elos, né, de fazer com que as pessoas se vejam, né, mais como seres humanos, mais como pertencentes, mais como pessoas que têm fraquezas, fortalezas, qualidades e defeitos como todas as outras. E não como pessoas que são brancas, negras, pobres ou ricas, mas como seres humanos. A literatura consegue fazer isso. Se a gente olhar para os textos, a gente percebe isso. A gente percebe que se você aborda alguma coisa de forma literária, ele ganha um novo sentido, ele amplia o sentido e ele atravessa o tempo. Então acho que tem tudo a ver, e ela vai sempre ter muito a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Enquanto nós nos comportarmos como seres humanos que somos, enquanto nós dermos espaço aos nossos sentimentos, à nossa subjetividade, a nossa forma de pensar, ela vai existir e vai ser importante. É interessante a gente pensar que literatura é vida, literatura é isso. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que a literatura reflete um contexto histórico. E estamos vivendo um contexto bastante significativo. Há um século atrás, mais ou menos, a humanidade vivenciou uma situação, como a gripe espanhola. E hoje, obviamente, guardadas as devidas proporções, as diferenças, a tecnologia existente hoje, a tecnologia daquela época, mas quantas gerações só ouviram falar a respeito dessa gripe espanhola? Só uma história tão distante. Hoje fazemos parte de um momento histórico e precisamos reinventar muita coisa. Como foi dito no vídeo anterior a respeito da educação, a respeito do professor, de se reinventar, a literatura também procurou outros caminhos. E sim, a literatura busca, ela aponta, ela tira da zona de conforto, ela questiona. É isso. E nesse momento de violência exacerbada, de polarização, tantas questões que também estão sendo discutidas na poesia, na prosa, na música, como lembrou muito bem Valéria em relação ao rap. A arte está aí, está pulsando, viva. Ela sobrevive ao caos e ela está sobrevivendo a essa pandemia e apontando alguns caminhos. É preciso ficar atento. Que caminhos? Quais caminhos? É preciso ficar atento. Eu gostaria de deixar mais uma pergunta aqui para a Valéria. E vocês, mais uma vez, comentem, deixem outras perguntas para que a gente possa pensar em vídeos futuros, em crônicas futuras. Que mensagem você, Valéria, daria, como o nosso tema é literatura e educação, e o nosso primeiro vídeo pautou mais nesse espaço do professor e na situação vivenciada por nós, professores, que mensagem você daria para um professor diante desse cenário? Que mensagem você daria para um aluno diante desse cenário? E sim, que você possa encerrar esse nosso vídeo, essa nossa segunda crônica, com um lindo texto, um lindo poema. E como falei no primeiro vídeo, você é uma excelente escritora, você sabe disso, O que eu diria para um professor, complicado isso, então, até porque eu já tenho 34 anos como professor, e a gente acaba adquirindo uma bagagem enorme, Esses dias a gente conversando com algumas outras pessoas, e a gente estava falando, quando a gente se torna excelente, está na hora de parar, Porque
é assim, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? E é interessante porque quando a gente sai da faculdade, e aí você faz a pós, você faz isso, você se acha. Na verdade, é quando você está saindo que você percebe o quão você aprendeu, né? O quão bom você ficou. Mas é lá no final. É porque os teus alunos é que vão te ensinar, na verdade, tudo aquilo que você precisa saber. É óbvio que a gente precisa do banco da faculdade, da pós, não estou falando o contrário, é isso, né? É porque eu fiz, não é isso. Mas o maior aprendizado de um professor está na sala de aula, na convivência com seus alunos, no quebrar a cabeça para descobrir como atingir aquele que não conseguiu entender o que você disse. E eu acho que é isso, estar atento às necessidades dos seus alunos, porque essas necessidades é que vão fazer você crescer. Essas necessidades é que vão fazer com que você aprenda mais. E aprenda na prática, é interessante, quando a gente pega aquela turma que ninguém quer, aquela turma que você pensa assim, meu Deus, eu vou entrar lá hoje. Essa turma é a turma que mais vai fazer você aprender, né? Então, a turma que a gente mais critica e onde a gente menos queria estar é a turma que mais vai fazer com que a gente vá adiante. Então, são as dificuldades, são os tropeços, são os nossos erros que a gente para e pensa sobre eles, reflete, admite e continua, que vai fazer com que a gente se torne um professor de excelência, né? Muito mais até às vezes do que dos nossos acertos, porque quando a gente acerta a gente fica assim, meio flamenguista no outro patamar, mas isso não faz, isso... Sem necessidade, só gostaria de registrar isso, sem necessidade, só porque eu sou vascaíno? Pois é, nem tanto assim também, né, flamenguista. Mas a gente, quando acerta, a gente fica uma coisa assim meio que de satisfação. E um lugar de conforto nunca é um lugar de crescimento, né? Na dificuldade, né? Naquela coisa de você estar sempre tentando acertar e buscando, procurando o que a gente consegue. Então, eu acho que um professor tem que ter um olhar apurado, um ouvido muito aberto, tem que, no máximo que conseguir, se desprender de preconceitos. Precisa ouvir muito o outro, precisa se ouvir, porque ele também não pode permitir se violentar. E precisa ser íntegro. E eu falo de ser íntegro como alguém que não está dividido, que ora é um e ora é outra pessoa. Ele precisa ser íntegro, ele tem que ser aquela mesma pessoa que é em sala de aula, fora de lá, porque o aluno te vê, o aluno sabe, né? E ele respeita. Ele pode ser o que for, mas ele respeita aquele que sabe ser íntegro. Isso faz toda a diferença no nosso caminhar como professor. Olha, ser aluno hoje em dia, às vezes eu fico percebendo assim, a gente está escrevendo sobre escola, né, sobre o nosso tempo como aluno, e por revisitar as memórias eu fico vendo o valor que a minha família dava à escola. E como professor, a gente às vezes, e a sociedade hoje em dia, agora na pandemia, eu vi muito isso, as pessoas não dão valor, né, à escola como a gente dava antigamente. Não é isso, antigamente a escola, não é isso que eu estou dizendo, não. Por exemplo, eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais que a escola tinha que estar aberta. Como é que a gente vai fazer? Porque as crianças estão na rua e elas estão frequentando as praças, não adianta nada. A gente sai para trabalhar, as crianças têm que ter escola para ir. E vendo a escola como se fosse um lugar onde os pais deixam os filhos quando eles precisam, quando eles estão trabalhando. E não como um lugar de aprendizado, como um lugar de ascensão intelectual, ascensão profissional, ascensão social, como um espaço acadêmico, mas um espaço quase que de distração, de passar o tempo, né? Não, ele lá na escola eu sei que ele está lá, está protegido, mas não se pensa quase na importância da escola como um espaço de ensino.
E é sobre isso que eu gostaria muito de falar com os alunos. A escola é um lugar em que a gente tem amigos, então a gente é um espaço social, né? É um espaço de proteção, sim. Há muitas pessoas que ficam protegidas enquanto estão na escola. É um espaço de beleza, porque a gente sabe que muitos dos nossos alunos só tem um espaço limpo, arejado, bonito, enquanto está na escola. Essa, né, que é a verdade. Há muitos lugares insalubres em que essas crianças moram. Mas a escola é, sobretudo, um espaço de ensino, de aprendizado. Ela é um espaço acadêmico, né? Ela é um espaço de ascensão intelectual, de ascensão profissional. Ela precisa que vocês enxerguem, que a enxerguem dessa forma. Porque só dessa forma vocês vão usufruir tudo que a escola tem para oferecer. A escola pública dos dias de hoje, com tudo que as pessoas falam dela, ela tem um corpo docente muito bem formado. Um corpo docente de excelência. Ela precisa que seus alunos também sejam de excelência. Que seus alunos queiram, né, usufruir dessa excelência. Que seus alunos entendam a escola como esse espaço de excelência. Falando aqui de Teresópolis, né, porque é o que a gente pode falar assim com maior clareza, porque é o lugar em que a gente convive, que a gente vive, nós temos excelentes escolas, excelentes espaços dentro da escola pública, né? E às vezes as pessoas não percebem isso. E com biblioteca, com pátio, com quadra, né, com tudo o que ela pode usufruir, e elas não percebem que elas têm isso. Então, é importante que o olhar do aluno esteja, que aquele espaço é o espaço dele aprender, que é o espaço que vai transformá-lo de um cidadão classe C, se a gente pode dizer assim, daquele que ainda não consegue alcançar as entrelinhas de um discurso que é muito importante, né? Para aquele cidadão que vai compreender e vai se tornar sujeito das suas próprias decisões, do seu próprio pensamento, do seu próprio discurso, né? Que vai deixar de ser manipulado, porque vai poder dizer a que veio. A escola é esse lugar. A escola vale muito. Né? Talvez a pandemia tenha deixado isso um pouco mais claro. Mas é muito necessário que o aluno entenda isso. Seu poema. Meu poema. Ela tinha esquecido o poema. Valéria, o poema. Mas, para quem como eu, como vocês podem perceber, nasceu negro e continua negro. É brincadeira, mas é verdade. Para quem nasceu e se construiu dentro de uma escola em que não havia bullying, e ser negro era um problema, e que você era achacado, né, porque você tinha cabelo de bombril, e você tinha todos esses apelidos, e você era posto do lado, então você tinha que se destacar de alguma maneira para poder ser aceito. É muito interessante que a gente agora comece a refletir, mesmo que seja um novembro, e eu acho que já está ultrapassando os limites do mês de novembro, ainda bem, eu acho que a gente precisa começar a refletir e começar a tomar os espaços, sim. Então, é preciso ter consciência. Preto, você presta. Para quê? Para dar conta do trabalho pesado de cada dia, para sobreviver na quebrada, não ser alvo de bala perdida? Para que você presta, preto? Para vestir mortalha doada pela polícia, para ser desculpa usada por racista, para ser bom de bola, garanhão, o amigo negão? Para que você presta, preto? Para ocupar os bancos das escolas, para ocupar os bancos das universidades, para ser doutor, atleta, artista, para ser líder, ser voz, ser guerreiro, para sonhar, realizar e ter. Para que você presta, preto? Para existir e ser o que quiser. Preto, você presta. Gente, então, enfim, acabou, né? Acabou a nossa crônica bate-papo, mas
prometo que a gente volta a falar com Valéria em outras oportunidades. Vou trazer também nesse espaço outros convidados para a gente discutir isso, arte, educação, literatura, vida, e assim que a gente conseguir uma vida um pouco mais normal do que a gente está vivenciando nesse momento, fazer uma crônica como se fosse uma roda de conversa. E essa crônica vai levar bastante tempo mesmo, mas eu tenho certeza que vai acontecer um momento muito legal. Foi um prazer ter ouvido, né, uma pessoa tão sensível, com tantas experiências, tanta história para partilhar e ensinar. Eu estava ali, né, do outro lado, não foi o Pedro Lucas quem gravou a crônica, as duas crônicas dessa semana, estava ali orientando na gravação e aprendendo. E sempre aprendo quando ouço os meus amigos, e a Valéria é uma pessoa que ensina, sempre que ela fala. É engraçado que quando a gente combina algumas coisas, não exatamente o vídeo ou algum projeto, né? Aí diz, mas eu não tenho nada para falar, mas eu não sei o que eu vou falar, mas eu não consegui organizar nada para falar. Ela vai e fala. Aí ela fala, e se bobear, ela fala quase 1 hora. É assim, e ela não tem papel nenhum. Legal. Um dia eu vou ser assim. Valéria, um beijo. Foi um prazer ter você nessas duas crônicas. E assim, que a gente possa, em outros momentos, estabelecer mais parcerias e mais bate-papo. Não só sobre educação, não só sobre literatura, mas principalmente sobre a vida. Até a próxima quinta, mais uma crônica feita para você. Pessoal, até a próxima quinta. Errei. Isso. Sobre o aluno, a mensagem para o aluno. Não tem problema não que essa pausa aqui eu consigo cortar, sem problema. Assim, alergia também. Deixa eu ver. Aquela parte do bichinho vai ser ótima, porque eu vou utilizar como making off. Cara, eu tava me dando nervoso, porque eu falei, se esse negócio queima. Caramba, era aquela lagarta? Não sei, eu não dava que eu passei a mão, eu nem vi. Eu fiquei com medo. Vamos lá, estar atento às necessidades. Dela, você tá com um bichinho aí na gola. Ainda tá. Estar atento às necessidades. Saiu. Estar atento às necessidades. Isso vai ficar para os bastidores, tá?